Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão nas asas do Espírito. Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai a minha vontade, para que eu mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados, hoje, quinta-feira, dia 22 de julho, a igreja dá uma pausa na reflexão do Evangelho de Mateus para celebrar hoje a festa, a memória de Santa Maria Madalena, uma das personagens importantes dos evangelhos. E há uma certa confusão entre duas Marias, a Maria Madalena e a Maria de Betânia. A Maria de Betânia é aquela que é irmã de Lázaro e de Marta. Lázaro que foi ressuscitado por Jesus. Já essa Maria é a Maria de Magdala, é outra Maria. E essa Maria foi aquela que ficou aos pés da cruz junto com Maria, a mãe de Jesus, e João, o discípulo. E há também confusões em relação ao passado dessas duas Marias. O que dá para perceber é que essa Maria Madalena devia ter um passado bastante complicado, que foi perdoado por Jesus. Tamanho era o amor que ela dedicava a ele e passou a segui-lo de uma forma muito fiel, muito próxima e não o abandonou mais. Tanto que ela é justamente a mulher que, ainda no escuro da madrugada do primeiro dia, foi ao túmulo para ver Jesus, para tentar preparar o corpo, como era costume da época, e ela ia até pensando no caminho, quem é que vai remover a pedra, porque ela estava só. E o evangelho de hoje tenta fixar, focar na pessoa de Maria Madalena, mas existem algumas coisas que preciso que a gente considere nessa apresentação. O evangelho começa justamente o Evangelho de João, no capítulo 20. Os 2 primeiros versículos dizem exatamente isso, que Maria, no primeiro dia da semana, ainda no escuro, foi ao túmulo e viu a pedra removida. Correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava. Bom, então ela chegou lá, ela viu que a pedra tinha sido removida e ela correu para dar a notícia para os apóstolos. Nesse momento, a igreja pula do versículo 2 para o versículo 11, onde já vai dizer que Maria estava ao lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Mas o que aconteceu nesse meio tempo, entre o versículo 2 e o versículo 11? O evangelista vai dizer que Pedro e João saíram correndo em direção ao sepulcro. Vai dizer que João chegou primeiro, mas não entrou. Chegou Pedro, entrou. Olhando para os 2 discípulos, o evangelista como que esquece de Maria Madalena. E só volta a olhar para Madalena depois que aqueles 2 discípulos entraram, viram que não estava mais ali o corpo, viram os lençóis dobrados e, interessante, o evangelista vai dizer o seguinte no versículo 10, os discípulos então voltaram para suas casas. Dá para se perceber aí que eles ainda não estavam convencidos, eles estavam tão chocados que não se convenceram, alguma coisa ali aconteceu, mas não caiu a ficha deles de que o que tinha acontecido era a ressurreição de Jesus que ele tinha falado antes, anunciado antes.
dá para perceber que nessa corrida dos apóstolos em direção ao túmulo, Maria Madalena também acompanhou. Ela não ficou lá, ela não deu a notícia e ficou lá, ela também voltou para o túmulo. Ela foi lá chamar os apóstolos e voltou com eles. Tanto que, uma vez que os apóstolos, os dois, foram para casa, quem ficou lá? Maria Madalena. E aí o evangelho de hoje continua no versículo 11 conta exatamente a primeira aparição de Jesus depois de ressuscitado. Pelo menos aquilo que nós temos notícia nos evangelhos. Eu acredito que ao ressuscitar, a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi a mãe dele, Maria. Mas isso não está escrito em canto nenhum. É uma crença minha e eu já ouvi isso de outras pessoas também. Mas o que está registrado é que a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado, que contemplou a ressurreição, foi Maria Madalena, e que foi a primeira que viu, né, e que teve esse diálogo com Jesus. E aí o evangelista vai contar toda essa história quando Maria Madalena achou que era o jardineiro, e aí ele chamou, ela reconheceu, ela quis abraçá-lo, ele não deixou, porque ainda não tinha subido ao Pai. E aí Jesus pede para Madalena ir dar a boa nova aos apóstolos. Os apóstolos já tinham estado ali, mas ele pediu para ela ir levar a notícia. E diz assim, não me retenhas, porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E aí Maria Madalena correu para dar a notícia da ressurreição, que tinha visto Jesus ressuscitado. Amados irmãos, o nosso tempo é curto, não dá para a gente se estender muito nessa reflexão. Mas vejam, Jesus quis premiar a fidelidade, a conversão autêntica e a fidelidade de Maria Madalena, dando-lhe o privilégio de ser a primeira a contemplar o Cristo ressuscitado e dando a ela a missão de dar o anúncio aos apóstolos da ressurreição. Os apóstolos viram, mas foram para casa, ainda não estavam convencidos. Ela recebeu a missão de chegar para eles e dizer, olha, Cristo ressuscitou mesmo, eu vi, falei com ele, é verdade, vocês precisam acreditar. Então, Jesus premia Maria Madalena pela sua fidelidade, pela sua conversão, pela sua forma de agir, pelo seu cuidado, pelo seu amor dedicado a Jesus como gratidão por tudo que certamente ele havia feito por ela ao perdoá-la dos seus pecados. Nós precisamos aprender esta lição de Jesus, que quer nos premiar pela nossa fidelidade, se formos fiéis como Maria Madalena foi, e quer também nos ensinar de que nós precisamos levar ao mundo essa notícia, mesmo que as pessoas não acreditem. E olha, os discípulos, podemos dizer assim, eles eram obrigados a acreditar. Não cabia ou não devia caber no coração deles qualquer dúvida, porque Jesus já havia anunciado isso. Pedro e João viram o sepulcro vazio, mas ainda tinham dúvidas no seu coração. Por isso, eles não voltaram para anunciar, eles voltaram para suas casas. Maria Madalena foi aquela que foi escolhida por Jesus para ir dar a notícia, para convencê-los e para insistir com eles que era verdade, Jesus havia ressuscitado. Que o Senhor possa nos usar também com essa convicção de Maria Madalena, com essa certeza de Maria Madalena, a ponto de discutir, de brigar, de insistir com os apóstolos, que nós também tenhamos essa convicção para insistir com as pessoas, para demonstrar uma convicção, que não paire em nós nenhuma dúvida
para que nós possamos anunciar a todos a ressurreição de Jesus, o Cristo ressuscitado, o Cristo vitorioso, aquele que venceu a morte para nos dar vida nova. Senhor Jesus, converte o nosso coração para que, a exemplo de Maria Madalena, nós também tenhamos a convicção de anunciar a verdade da ressurreição a todos, ainda que haja resistência em acreditar nessa verdade. Tu és o Cristo ressuscitado e nós queremos te anunciar em todos os cantos com a convicção e com a lealdade, com a fidelidade de Maria Madalena. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você. Fique com Deus. Até amanhã.